Você acha que já viu tudo? Que conhece as comidas mais insanas do mundo? Todo mundo ama falar da feijoada, da coxinha e do churrasco brasileiro. Mas existe um submundo na nossa culinária que faria qualquer turista desavisado correr para o aeroporto mais próximo. Estamos prestes a entrar em uma viagem gastronômica, onde o ingrediente principal pode ser sangue, insetos ou até plantas que podem te matar. A pergunta é: até onde você aguentaria chegar nessa lista antes de perder o apetite? O Sempre Curioso vai te mostrar o ranking das 20 comidas mais bizarras do Brasil. Imagine que você está em um churrasco. O cheiro de carne assada preenche o ar. Você vê linguiças dourando na grelha e pega um pedaço escuro, achando que é uma carne bem passada. Ao morder, a textura é pastosa e intensa e deixa um gosto ferroso na boca. A morcela, ou chouriço de sangue, é o nosso 20º lugar e serve como porta de entrada para esse mundo bizarro. A origem desse embutido remonta a tempos onde o desperdício significava morte. Na Europa medieval e posteriormente no Brasil colonial, abater um porco era um evento. Jogar fora os litros de sangue que jorravam do animal era impensável. A solução foi misturar esse fluido vital com pedaços de gordura, temperos fortes e, às vezes, grãos, para depois embutir tudo de volta na própria tripa do animal e cozinhar até endurecer. É o tipo de comida que exige que você esqueça a origem para conseguir apreciar o sabor. Se você acha que comer insetos é coisa de países asiáticos exóticos, você não conhece o interior do Brasil em dias de trovoada. A posição 19 vai para a tanajura, a rainha das formigas saúvas que se torna um dos petiscos mais disputados e caros do país em épocas específicas do ano. E não estamos falando de comer por sobrevivência, estamos falando de prazer gastronômico. Mas como é possível ter tanta rainha assim? Quando as primeiras chuvas fortes caem no sertão e no Vale do Paraíba, essas formigas gigantes saem de seus formigueiros para o voo nupcial. É nesse momento que a caçada começa. Crianças e adultos correm com garrafas PET para capturar as tanajuras, ignorando as mordidas dolorosas que elas podem dar. O prêmio é o abdômen da formiga, uma bola de gordura e ovas que, quando frita na manteiga ou na banha de porco com farinha, ganham um sabor que muitos descrevem como uma mistura de amendoim, camarão e bacon. Historicamente, esse hábito é uma herança direta dos povos indígenas, que já sabiam do valor nutricional desses insetos muito antes da chegada dos portugueses. Monteiro Lobato chegou a dizer que a tanajura é o caviar do povo paulista. Chegamos a um prato que carrega um aviso de perigo mortal. O 18º lugar não é apenas estranho, ele é perigoso. A maniçoba, tradicionalíssima no Pará, é visualmente parecida com uma feijoada. Mas no lugar do feijão preto, entra a maniva, a folha da mandioca brava moída. E é aqui que a química da natureza entra em jogo para tentar te matar. A folha da mandioca brava contém uma substância chamada ácido cianídrico. Em outras palavras, cianeto, isso mesmo que você ouviu. O mesmo veneno usado em filmes de espiões. Se você colher a folha, moer e comer no mesmo dia, você morre. Simples assim. Não existe antídoto rápido, é uma intoxicação fulminante. Para que esse prato se torne comestível, é necessário um processo de cozimento que dura 7 dias ininterruptos. A panela precisa ferver dia e noite para que o veneno evapore completamente da planta. É um exercício de paciência e fé no cozinheiro. Durante uma semana, a cor verde vibrante das folhas se transforma em um preto denso e a textura fica macia. Depois desse ritual de desintoxicação, acrescentam-se as carnes de porco, charque e embutidos. O sabor é único, terroso e defumado, algo que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Mas a sombra do perigo está sempre lá. Comer maniçoba é o ato final de confiança na tradição culinária amazônica. É saborear a vitória da engenhosidade humana sobre as defesas químicas das plantas.
Você consegue comer tranquilo, sabendo que, se alguém tivesse desligado o fogo 2 dias antes, aquele prato seria sua última refeição? Para você, brasileiro, isso aqui é a estrela do churrasco. É o aperitivo que a gente briga para pegar o último no espeto. Mas precisamos sair da nossa bolha cultural para entender por que o coração de galinha ocupa o 17º lugar na escala de bizarrice global. Para um americano ou europeu, o que fazemos com esses órgãos é comparável a comer espetinho de aranha na China. Pense na anatomia. O coração é o motor do animal, uma massa muscular densa, cheia de ventrículos e válvulas que bombearam sangue a vida toda. A textura é o grande vilão para quem não está acostumado. Não é macio como a carne do peito, nem fibroso como a coxa. É borrachudo. Tem uma resistência ao dente que lembra um chiclete de carne. Nos Estados Unidos, por exemplo, o destino dos corações de frango é a fábrica de ração para cães e gatos. A ideia de seres humanos consumindo isso é vista com repulsa. Quando levamos um gringo para uma churrascaria rodízio e o garçom oferece uma lança cheia de dezenas de pequenos corações grelhados, a reação costuma ser de choque. Estamos falando do bofe, nome popular e quase simpático para o pulmão do boi. Sim, o órgão responsável pela respiração, composto por milhões de alvéolos e tecidos esponjosos, feitos para inflar e desinflar com ar. O problema do bofe não é nem tanto o sabor, que absorve bem os temperos, mas a consistência. Imagine tentar mastigar uma esponja de lavar louça que foi cozida em molho de tomate. O pulmão é elástico, aerado e cheio de cartilagens pequenas dos brônquios. Quando você morde, ele oferece uma resistência estranha, quase fofa, que o cérebro humano tem dificuldade em classificar como comida. Historicamente, o bofe era a comida dos presos e das classes mais pobres, o resto do resto que sobrava nos abatedouros. No Nordeste, ele brilha em pratos como o chinchim de bofe, ou servido acebolado como tira-gosto em mercados populares. O 15º lugar é um prato que pode ser definido como o aproveitamento total levado às últimas consequências. O sarapatel é uma aula de anatomia suína misturada com sangue. Diferente da morcela, que esconde o sangue dentro de uma linguiça, o sarapatel orgulhosamente exibe o sangue como o molho principal que banha todo o resto. A receita varia de estado para estado, mas a base é sempre a mesma. Vísceras, fígado, coração, rins, pulmões e baço do porco são picados em cubos minúsculos. Tudo isso é cozido lentamente no sangue coalhado do próprio animal, temperado com pimenta. Para quem não cresceu comendo isso, a visão de uma panela borbulhante de vísceras escuras boiando em sangue grosso parece um filme de terror. Mas para o sertanejo nordestino, o sarapatel é motivo de festa, servido em casamentos e feiras, acompanhado de farinha e uma dose de cachaça para cortar a gordura. É um prato que desafia você a ignorar a lista de ingredientes e focar apenas no tempero. O nome assusta e atrai curiosos, garantindo o 14º lugar para este patrimônio cultural de Curitiba. Calma! Nenhuma onça pintada foi ferida para a produção deste prato. O nome carne de onça é uma jogada de marketing folclórica genial. A lenda diz que o prato ganhou esse apelido por causa do bafo de onça, que o consumidor ficava após comê-lo, devido à quantidade absurda de cebola e cebolinha crua que vai por cima. Mas o que torna esse prato bizarro não é o nome, e sim o fato de ser carne bovina completamente crua. É essencialmente um patinho ou colchão mole moído 3 vezes para virar uma pasta. É a versão ogra e brasileira do delicado steak tartare francês. Comer carne crua sempre envolve a possibilidade de bactérias e parasitas. Enquanto o mundo inteiro manda você cozinhar bem a carne moída para evitar contaminação, o curitibano transforma a carne crua em petisco de boteco. Existem campeonatos para ver quem faz a melhor carne de onça, e é a comida oficial para acompanhar a cerveja no fim do dia. A língua de boi ocupa o 13º lugar, porque é a única comida que teoricamente pode te provar de volta. Não há como disfarçar o que é. Quando você compra no açougue,
Ela vem inteira, áspera, com todas as papilas gustativas visíveis, parecendo uma lixa grossa gigante. A ideia de colocar na sua boca um órgão que passou a vida inteira do animal revirando capim, terra e saliva é perturbadora. A preparação exige um trabalho quase cirúrgico, pois é preciso cozinhar na pressão até amaciar e, o momento mais agoniante, despelar a língua. Você precisa arrancar a camada grossa e áspera de pele para revelar a carne macia que tem por baixo. E é aí que mora o paradoxo. Depois de pronta, geralmente servida com molho madeira ou ervilhas, a língua é uma das carnes mais macias e saborosas que existem. A posição número 12 vai para os miolos de boi. Sim, estamos falando da massa cinzenta, o centro de processamento de tudo o que o animal viu, sentiu e viveu. Comer cérebro é um dos tabus mais antigos da humanidade em várias culturas, mas no Brasil, nós empanamos e fritamos. A textura é o que derruba a maioria dos aventureiros. Ao contrário da carne muscular, que tem fibras e exige mastigação, o cérebro é uma gordura macia, quase cremosa. Imagine morder um bolinho crocante por fora e encontrar por dentro algo com a consistência de um creme dental quente ou um tofu que desmancha na língua. O sabor é suave, quase lácteo, o que torna a experiência ainda mais perturbadora porque não combina com a ideia visual de estar comendo um órgão tão complexo. Existe um fator de medo real aqui que vai além do sabor. Durante os anos 90, o consumo de miolos despencou no mundo todo devido à doença da vaca louca. A ciência descobriu que prions, proteínas defeituosas alojadas no cérebro bovino, poderiam causar doenças degenerativas fatais em humanos. Embora hoje o controle sanitário seja rigoroso e os casos sejam raríssimos, aquela sombra de dúvida sempre paira no ar quando o prato chega à mesa. Descendo do cérebro para o sistema digestivo, encontramos o 11º lugar. A dobradinha é um clássico que divide famílias e termina casamentos. Estamos falando do bucho, o estômago do boi. Mas não é qualquer parte lisa. É a parte que parece uma colmeia de abelhas ou uma toalha de banho felpuda feita de carne branca e borrachuda. A função biológica desse órgão é digerir capim e fermentar alimentos. Isso significa que, em seu estado natural, o cheiro é insuportável. O aroma de um bucho cru mal lavado é capaz de esvaziar uma casa em segundos. O processo de limpeza exige litros de limão, vinagre e água fervente para retirar o cheiro de suco gástrico e esterco. Se o cozinheiro errar nessa etapa, o prato terá gosto de curral. As papilas do estômago formam desenhos geométricos que lembram corais marinhos ou favos de mel. Curiosamente, a dobradinha tem raízes nobres. Em Portugal, a cidade do Porto tem seus habitantes chamados de tripeiros, justamente por causa desse prato. Reza a lenda que, durante as grandes navegações, a carne nobre era enviada para os navios e o povo ficava apenas com as tripas e estômagos. Eles transformaram o lixo em luxo culinário. Entramos agora no top 10 com uma inversão completa da cadeia alimentar. Geralmente nós temos medo de sermos comidos por ele, mas no Pantanal e na Amazônia, o jogo vira. A carne de jacaré ocupa a 10ª posição por representar o ato de comer um dinossauro moderno. É um animal que sobreviveu a extinções em massa, tem uma mordida capaz de esmagar ossos, mas que acaba virando isca frita com limão. Existe também a questão da sustentabilidade que poucos conhecem. O consumo de jacaré no Brasil hoje é, em grande parte, fruto de criadouros autorizados que ajudam a preservar a espécie na natureza, evitando a caça predatória. O mocotó é a 9ª bizarrice da nossa lista e consiste basicamente em comer as patas do animal. E não estamos falando de carne da perna. Estamos falando do pé mesmo, sem o casco, obviamente, mas com tudo o que tem direito: tendões, cartilagens, pele e osso. O mocotó é um prato que desafia o conceito de estado físico da matéria. Quando quente, é um caldo grosso e pegajoso. Quando esfria, vira um bloco sólido de gelatina que você poderia usar para construir uma parede.
Isso acontece por causa da quantidade absurda de colágeno natural presente nas patas. A experiência de comer mocotó é tátil. O caldo cola nos lábios de uma forma que parece supercola. Você sente os dedos grudando no talher. E a carne? Bem, não tem carne. O que você come são pedaços de cartilagem e tendões que ficaram horas cozinhando até virarem uma massa gelatinosa que treme na colher. Para muitos, chupar o osso do mocotó para extrair o tutano é o ápice do prazer gastronômico. Historicamente, o mocotó carrega a fama de levanta-defunto. É uma bomba calórica que foi usada por séculos para dar energia a trabalhadores braçais e recuperar doentes. A ciência confirma que é uma fonte poderosa de vitaminas e minerais, mas convencer alguém que nunca viu isso a comer uma sopa feita de pé de vaca exige um poder de persuasão nível diplomático. É o prato que prova que na culinária brasileira absolutamente nada se perde, nem mesmo o que pisa na lama. Esta é a única fruta da nossa lista, e ela merece o 8º lugar, porque é a única comida aqui que pode te mandar para o hospital cirúrgico se você der uma mordida errada. O pequi, o ouro do cerrado, é amado e odiado com a mesma intensidade, mas o que o torna bizarro é o perigo físico real que ele representa. Por fora, é uma fruta verde comum. Por dentro, uma polpa amarela vibrante e cheirosa. Mas debaixo dessa carne macia, o caroço esconde milhares de espinhos minúsculos, finos como agulhas de vidro. Se você, por inocência ou ignorância, morder o pequi como se fosse uma maçã, esses espinhos vão cravar na sua língua, no céu da boca e nas gengivas. A dor é terrível e a remoção exige pinça e muita paciência, muitas vezes terminando na emergência médica. O ritual de comer pequi é tenso. Você deve roer a polpa superficialmente com os dentes da frente, raspando com cuidado, sempre alerta para não chegar perto do caroço assassino. Além do risco, existe o cheiro. O aroma do pequi é tão forte e penetrante que invade a casa, as roupas e até o suor de quem comeu. Você arriscaria sua língua por um sabor que pode ser a melhor ou a pior coisa que você já provou. Ocupando o 7º lugar, este prato típico do Nordeste é um cozido feito com as tripas do boi, o bucho e, às vezes, pedaços de mocotó. Basicamente, é o kit completo de órgãos responsáveis por processar e expelir os resíduos do animal. Assim como a dobradinha, a limpeza é um ritual sagrado. As tripas precisam ser viradas do avesso, esfregadas com limão, deixadas de molho e fervidas repetidamente. Qualquer falha nesse processo resulta em um prato com gosto de bem. Você sabe do quê? Curiosamente, a ciência mostra que o intestino é rico em enzimas e probióticos naturais, quando bem preparado. Mas saber disso não ajuda muito quando você olha para o prato e vê pedaços de tripa boiando. O nome é a maior propaganda enganosa da culinária brasileira. O 6º lugar vai para o queijo de porco, que de queijo não tem absolutamente nada. Não tem leite, não tem coalho e não tem fermentação láctea. O que ele tem é a cabeça do porco. Imagine pegar a cabeça inteira do animal, focinho, bochechas, orelhas, pele e toda a carne que fica no crânio, cozinhar até desmanchar, temperar e depois prensar tudo em uma forma até virar um bloco sólido. A origem é europeia, trazida pelos imigrantes alemães e italianos que colonizaram o sul do Brasil. Era a forma definitiva de não desperdiçar nada. A cabeça, que ninguém queria comprar, virava um embutido nobre. Entramos no top 5 com o prato mais complexo, trabalhoso e visualmente impactante do sertão. A buchada de bode é a prova de que a criatividade humana não tem limites quando a fome aperta. A ideia é digna de um filme bem estranho na Netflix. Pegar todas as vísceras de um bode, picar bem pequeno, temperar com sangue coagulado e depois costurar tudo isso dentro do próprio estômago do animal, como se fosse uma bolsa. O resultado visual é uma bola cinza, cheia de veias e texturas, amarrada com uma linha ou tripa. Parece um órgão alienígena ou uma bola de futebol feita de pele viva. Quando servida, a bolsa é aberta na mesa,
liberando um vapor quente e aromático que mistura o cheiro forte do bode com cominho e coentro. A preparação é quase uma cirurgia mágica. O estômago precisa ser lavado com perfeição para não ter gosto ruim, mas também não pode ser furado ou rasgado, senão o recheio vaza durante o cozimento. É um prato que exige maestria. O sabor é intenso, pois o bode tem um gosto muito específico, almiscarado e forte. A buchada concentra toda essa potência em um único pacote. Para o nordestino, é um banquete de reis, símbolo de fartura. Chegamos à porta do pódio com o item que faz todos os homens na mesa cruzarem as pernas instintivamente. O quarto lugar é o testículo de boi, muitas vezes chamado por eufemismos como ovos de touro, ou, nos Estados Unidos, ostras das montanhas rochosas. Não importa o nome bonitinho que deem, você está comendo as gônadas reprodutivas de um animal de meia tonelada. A bizarrice aqui é puramente psicológica e evolutiva. Estamos ingerindo a essência da virilidade do touro, mas que mantém o prato vivo em churrascarias e festas de peão. Imagine a cena. Você está mastigando um petisco crocante e saboroso. E, de repente, seu cérebro lembra que aquilo ali era a fábrica de testosterona de um touro. A barreira mental é gigantesca. É o tipo de comida que é servida mais como um desafio de coragem entre amigos do que como uma refeição séria. E aí, você teria a audácia de provar ou deixaria essa experiência passar? Se você achou que comer testículos era o limite do aceitável, respire fundo. Os 3 primeiros lugares dessa lista vão levar o conceito de comida bizarra para um nível que beira o inacreditável. O que nos espera no topo? Prepare-se, porque o pódio vai revirar seu estômago de formas que você nem sabia que eram possíveis. A medalha de bronze vai para um prato que é a definição perfeita de dissonância cognitiva. Imagine a cena. Você está no interior do Nordeste ou de Minas Gerais e alguém te oferece um doce escuro, brilhante, com pedaços de castanha e um cheiro de especiarias que lembra cravo e canela. Parece um doce de goiaba bem apurado, ou talvez um chocolate rústico. Você morde, sente o açúcar, a rapadura, o gosto das especiarias e lá no fundo, uma nota metálica, densa e inconfundível. Parabéns, você está comendo sangue de porco como sobremesa. O chouriço doce ocupa o 3º lugar porque ele subverte a regra básica da culinária ocidental que diz que sangue é salgado. Aqui o sangue fresco do porco é recolhido no momento do abate, coado e misturado com rapadura derretida, açúcar, leite de coco, farinha de mandioca e uma tonelada de especiarias. Essa pasta escura é cozida por horas em grandes tachos de cobre até atingir o ponto de corte, similar a uma marmelada firme. Historicamente, esse prato é uma herança direta da doçaria conventual portuguesa adaptada à escassez da colônia. Não se podia desperdiçar nada. O açúcar e as especiarias agiam como conservantes naturais para o sangue, permitindo que ele fosse armazenado por meses. Mas, para quem vê de fora, a barreira psicológica é intransponível. O cérebro humano luta para processar a informação de que aquele creme doce e preto é feito da mesma substância que corre nas veias de um mamífero. Você encararia esse brownie de abatedouro ou o fator Drácula falaria mais alto? Se o sangue doce não te derrubou, o 2º lugar vai testar o seu reflexo de nojo contra insetos. Viajamos para as matas de cocais do Maranhão e da Amazônia para encontrar o gongo, também conhecido como bicho do coco. Não estamos falando de uma formiguinha crocante e seca. Estamos falando de uma larva branca. Gorda, leitosa e pulsante, do tamanho do seu dedo polegar. O gongo é a larva de um besouro que deposita seus ovos dentro do coco babaçu ou de palmeiras caídas. Ele vive sua vida inteira dentro desse ambiente estéril, comendo apenas a gordura do coco. Por causa dessa dieta, a larva é basicamente uma cápsula de gordura de coco pura e proteína animal. A bizarrice atinge o nível máximo na forma de consumo. A maneira raiz de comer gongo é crua e viva. Sim, você pega a larva se contorcendo,
coloca na boca e morde. A sensação é descrita como uma explosão de líquido adocicado com gosto intenso de coco, seguido pela mastigação da pele da larva. É o Hakuna Matata da vida real, mas sem a música divertida da Disney para te distrair do fato de que você está mastigando um verme gigante. Para os menos corajosos existe a versão frita. Quando jogado no óleo quente, muitas vezes na própria gordura que ele solta, o gongo incha e fica dourado. O sabor muda completamente, lembrando bacon ou torresmo com um fundo de coco. Chegamos ao topo, o campeão absoluto, o rei da bizarrice brasileira. Nada, absolutamente nada nesta lista prepara você para o turu. Se o gongo parece um verme, o turu parece algo que saiu direto do poço do filme da Samara. Ele é um molusco bivalve, parente das ostras e mexilhões, mas a evolução o transformou em algo grotesco. Uma criatura longa, gosmenta, cinza e leitosa, que pode chegar a 1 metro de comprimento, e vive dentro de troncos de árvores podres nos manguezais do Pará e da ilha de Marajó. O turu não tem concha externa para se esconder. Ele usa 2 pequenas válvulas na cabeça para perfurar a madeira submersa, cavando túneis onde vive protegido. Para comê-lo, os catadores precisam entrar na lama do mangue, achar troncos caídos e abrir a madeira no machado. A visão é chocante. De dentro da madeira podre, surgem dezenas de vermes grossos, úmidos e translúcidos que se contorcem quando expostos à luz. A forma de consumo é o golpe de misericórdia no estômago do visitante. O turu é tradicionalmente comido cru, ali mesmo no mangue, ainda vivo. Puxa-se o animal da madeira, espreme-se um limão e um pouco de sal, e engole-se a criatura inteira. A textura é descrita como algo viscoso, similar a uma ostra, mas com uma consistência mais firme e elástica. O turu é o número 1 porque ele ataca todas as fobias alimentares humanas de uma só vez. Ele parece um verme parasita, ele vive na podridão, ele é gosmento e ele é comido vivo. É o teste final de coragem gastronômica. Se você consegue olhar para um tronco cheio de turus se mexendo, pegar um com a mão nua e colocar na boca, você zerou a vida. Você transcendeu a nojeira e alcançou o nirvana da culinária de sobrevivência. No fim das contas, o que chamamos de bizarro é apenas um reflexo do tamanho da nossa ignorância diante da imensidão do Brasil. Olhar para essa lista e sentir apenas nojo é perder a parte mais bonita da história. Cada um desses pratos, do sangue doce ao verme do mangue, não é apenas comida. É um documento histórico de resistência. Nossos antepassados não tinham o luxo de escolher cortes nobres em bandejas de isopor no supermercado. Eles olharam para o que a terra oferecia, fosse a aridez brutal do sertão ou a lama densa da Amazônia, e com uma genialidade pura, transformaram a escassez em banquete. Eles se recusaram a desperdiçar a vida. Onde o mundo via lixo, o brasileiro viu possibilidade, tempero e cura. A verdadeira riqueza da nossa cultura não está no que é igual ao resto do mundo. Não está no hambúrguer ou na pizza que você come em qualquer capital. A nossa alma está na buchada, no tucupi, na tanajura. Está na coragem de um povo que inventou sabores que não existem em nenhum outro lugar do planeta. O Brasil não é para amadores, e a nossa mesa é a prova definitiva de que a gente sabe viver com uma intensidade que o resto do mundo nem sonha. Muito obrigado por assistir. Abra a sua mente, encha o seu prato de cultura e até a próxima aventura no Sempre Curioso.